Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, fala conosco. Usa minha boca agora, mas faz todos que ouvirem essa mensagem entenderem. Sim, meu Pai, eu quero que eles entendam. Dê ouvidos espirituais, dê entendimento, desbloqueia o entendimento dessas pessoas, mas que elas possam, em nome de Jesus, serem abençoadas com essa palavra. E quem crê, diga Abacuque 1, versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite e a contenda e o litígio. Por esta causa a lei o quê? Olha a revolta dele em ver a lei se afrouxando, né? E o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o justo e o juízo se manifesta torcido. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. O profeta Abacuque estava vivendo um momento muito pesado. O profeta Abacuque estava irado, indignado, estava ardendo dentro dele a injustiça. Quem é de fé não aceita a injustiça. E ele, como um homem de Deus, ele foi a Deus. Quando você está indignado, quando você está revoltado, quando você está numa situação difícil e você quer mudança, vá a Deus. Não vá a outro não, vá a quem? Vá a Deus. Não tem mudança quando você vai ao agiota, não tem mudança quando você vai ao banco fazer empréstimo, mas tem mudança quando você vai a Deus. Os homens de fé do passado, quando queriam mudar uma situação, quando queriam reverter uma situação, eles iam a Deus e Deus respondia. Hoje nós vamos a Deus e Ele vai nos responder. E ele estava indignado. Ele estava dizendo: Senhor, olha só como é que está a situação. A situação está feia. A injustiça está prevalecendo contra o justo. Olha só a violência, olha o que os meus olhos estão vendo. Eu não aceito isso. E ele foi clamar a Deus. E no versículo 5, Deus diz assim: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Olha para mim. Deus não falou o que ia fazer naquele momento, mas Deus tranquilizou ele. Deus disse assim: Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão grande que quando acontecer, quando você ouvir, quando você ver, você não vai acreditar. Eu creio que Deus tem coisas grandes para você, e creio que você ainda vai colher tudo o que você plantou. Eu creio que você ainda vai chorar de alegria, que você vai ver tudo o que você plantou dando frutos. Só que Abacuque não ficou satisfeito com aquilo. Você sabe que se nós não lançarmos as nossas ansiedades no Senhor Jesus, ela nos atrapalha. E Abacuque foi o primeiro profeta que falou que o justo viverá pela fé. Abacuque, ele disse: o meu justo viverá pela fé.
em Hebreus cita essa passagem de Abacuque, do justo viver pela fé. Ele era um homem de fé. E no capítulo 2, no versículo 1, se você for um pouquinho para frente, 2 versículo 1, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve o que? Fala alto. A visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, não ouvi, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha para mim, por favor. Olha a atitude de Abacuque. Deus falou que ia fazer uma coisa grande. Ele disse: eu vou para a torre de vigia, eu vou me colocar na torre de vigia e vou aguardar que resposta eu terei de Deus. E Deus respondeu, falou: Abacuque, pegue a visão. E você vem segunda-feira aqui pegar o quê? A visão de Deus, a visão da palavra de Deus. Deus disse assim, ó: escreve, porque até quem passar correndo vai ver. Em outras palavras, é coisa grande. Agora, Abacuque, eu quero te ensinar uma coisa, um lado da fé que muita gente não conhece, um lado da fé que muita gente não pratica. Ele diz: se demorar, espera. Se tardar, espere. Quando você está de fato na fé, você espera, você suporta tudo, você aguenta todas as lutas e você vai em frente, porque você sabe que Deus não vai falhar com você. Quando você de fato está na fé, alguém fala assim: não vai dar, você diz vai. Alguém diz você não consegue, você diz eu consigo. Alguém diz acabou, você diz não acabou. Quando você está na fé, então você não desiste. Você não desiste, porque você está na fé. Quando você está na fé mesmo, você é forte. Você é mais forte do que os seus problemas, você é mais forte do que suas ansiedades, você é mais forte do que suas preocupações. Então você fica bem. Deu para você entender? Deus disse assim: Abacuque, se demorar, espere, mas não tardará. Porque quando você está na fé e não vem no seu tempo, você sabe que no tempo de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé e não vem do teu jeito, você sabe que do jeito de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé, você não ouve outra voz a não ser a voz de Deus. Adão e Eva ouviam a voz de Deus, quando foram ouvir a voz do mal, se arrebentaram. Nenhuma outra voz pode te influenciar. Preste bem atenção. Nenhuma outra voz pode te enfraquecer. A palavra que tem que te influenciar é a palavra de Deus, e acabou. Você tem que ter a sua fé apoiada na palavra de Deus e de mais ninguém. Amém? Não deixe as pessoas te influenciarem. Pode torcer contra você, pode ficar torcendo que para você vai dar certo, pode ficar desejando o seu mal, que Deus vai te ajudar. Entenda, por favor. Abacuque foi para a torre de vigia. Ele era um homem de fé. A postura dele era uma postura de fé. Ele queria mudar aquela situação. Ele não aceitava aquilo. Aquilo ali queimava dentro dele. Mas ele também estava com uma ansiedade muito forte. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado. Eu sei que não é fácil no meio da caminhada. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 2. Diz assim, Abacuque 3:2. Vamos ouvir a oração dele. Primeiro ele diz assim:
ouvi, Senhor, a tua palavra e não ouvi, temi. Ele temeu porque ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Olha para mim, por favor. Quando você ouve a palavra de Deus, você é receptor? Quando você ouve a palavra de Deus, ela gera o que em você? Em Abacuque, ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi. Gerou temor. A palavra de Deus gera força em mim, gera fé para mim. A palavra de Deus gera ânimo. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar mal. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar desanimado. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar preocupado. Quando eu leio a Bíblia, ela gera fé em mim. Quando você lê o jornal, não. Quando você lê as notícias, não. Agora, quando você lê a palavra de Deus e absorve a palavra de Deus, então ela gera alguma coisa em você. Por exemplo, o sol, ele aquece a terra, porque a terra é receptora. Mas quando você pega o avião, ao invés de ser mais quente perto do sol, é mais frio, porque as nuvens não são receptoras. Mas a terra é, o ser humano é. Sim ou não? Quando você vem para a igreja e o que Deus fala e nada é a mesma coisa, então a palavra de Deus não gera nada em você. Mas quando você vem para o culto e você presta atenção na palavra e você pratica a palavra, ela gera direção, ela gera o milagre, ela gera vitórias, porque você está ouvindo a palavra poderosa de Deus. Não é a palavra da Igreja Universal, não é a palavra do bispo. Essa pessoa fala assim: poxa, o bispo pregou uma palavra forte, a palavra do bispo é forte. Não, minha palavra não é forte. Forte é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, e nós trabalhamos com a palavra de Deus, amém? Então ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi. A palavra de Deus trouxe temor para ele. Que traga temor para você, que traga ânimo para você, amém? Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que ele pediu, ó. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim. Ele pediu espiritual primeiro. Ó Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Porque no começo da caminhada é muito bom, é muito fácil. A senhora diz: pô, vim aqui numa semana, na outra semana já saiu a causa. Isso é gostoso, isso é bom. Mas no meio da caminhada tem lutas, tem rebordosas, tem dificuldades, tem dias maus, tem momentos que você não entende. E no meio do caminho, muita gente desanima, muita gente olha para trás. Quando em Hebreus fala do meu justo viverá pela fé, diz: se retroceder, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Aliança com Deus não tem volta, só tem ida. E ele disse: aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos. Tem gente aqui que está no meio de uma tempestade, tem gente aqui que está no meio de uma luta, tem gente que está no meio de um furacão, tem gente que está no meio de uma guerra tremenda, mas Deus é com você, amém? Deus é com você, creia nisso. No meio dessa guerra, no meio dessa dificuldade, no meio desse aperto, Deus é com você. Ele disse: aviva a tua obra. Ele pediu primeiro o espiritual. Quando você está na fé, você valoriza primeiro a sua comunhão com Deus, porque você sabe que isso vai trazer frutos em todas as áreas da sua vida. Você quer estar bem com Deus, você valoriza o espiritual. Quando você não está na fé, você valoriza mais o material, e você faz tanta questão do material, você é tão voltado, tão inclinado para o material, que o mal sempre está usando o material para deixar você mal, para deixar você triste, abatido. Ele falou: faze conhecida a tua obra no decorrer dos anos. Ele não pensou só no tempo dele, ele pensou nas outras gerações. E a obra de Deus hoje é conhecida no mundo inteiro. As coisas que Deus tem feito no mundo inteiro, só não vê quem não quer. Deus tem tirado pessoas da lama, da rua, da prostituição, da vida errada, do crime, de tudo que é canto, e tem levantado, e tem honrado, e tem mudado a vida das pessoas. A obra de Deus está aí, o mundo está vendo. Ele orou para que fosse conhecida no decorrer dos anos. Entenda, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, e Deus tem coisas para as suas gerações, as próximas gerações.
Porque quem é da fé quer que o filho seja da fé. Quem é da fé quer que os netos sejam da fé. Quem é da fé deixa a herança da fé. E tem coisas que você vai ver Deus fazendo na vida do seu filho, da sua filha, dos seus netos, das suas próximas gerações, por causa de você que tem aliança com Deus. Amém? Agora, depois que ele fez essa oração, eu queria entrar no principal agora. Vá no versículo 17. Versículo 17. Abacuque 3,17. Posso ler? Leia com calma agora. Porque ainda que a figueira não floresça, guarde essa palavra, ó, ainda. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. De novo vem a palavra, o quê? Ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Aí vem de novo qual palavra? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja o quê? Gado. Olha para mim, por favor. Escute isso. Olha o espírito de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Todo mundo gosta quando a figueira floresce, quando ela dá frutos. Todo mundo gosta do figo. Todo mundo gosta quando a oliveira dá frutos, quando a videira dá frutos. Todo mundo gosta quando a empresa dá frutos, o negócio dá frutos, as vendas estão dando frutos, seu investimento está dando fruto. Todo mundo gosta. Mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja dando tudo errado para você, ainda que tenha perdido um negócio grande, ainda que tenha acontecido o que você não estava esperando, ainda que tenham falhado com você, ainda que tenham te decepcionado, Deus não vai falhar com você. Deus não falha, Deus não erra, Deus não consegue errar, Deus não consegue falhar, porque Ele é Deus. Diga: Ele é Deus. Quando você entende que a fé madura é aquela fé que, ainda que aconteça o pior, você continua firme. Ainda que não tenha chegado a hora do seu testemunho, ainda que você não tenha concretizado o que você quer, ainda que tenha acontecido tudo o contrário, para você Deus continua sendo Deus, e você está firme na sua fé. Ainda, essa palavra ficou dentro de mim hoje. Ainda que a figueira não floresça, ainda que te decepcione a vide, não coloque a sua expectativa, a sua confiança em nada, nem em ninguém, para você não ser decepcionado. Se Deus vai usar alguém, ótimo, mas sua esperança, sua expectativa não está nesse alguém, está em Deus, que nunca vai te decepcionar. A vide decepcionou, a figueira falhou. Diga: Deus não falha. Agora veja como é quando a pessoa está bem espiritualmente. Olha o versículo 18. Diz assim: todavia eu vou chorar, vou me entristecer. Olha o que ele diz: todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha para mim, por favor, olha o espírito dele. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que a oliveira não produza, ainda que não tenha gado no curral, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas, não tem problema, todavia eu me alegrarei. Em outras palavras, estou bem. Isso não vai tirar minha alegria, isso não vai tirar meu ânimo, isso não vai tirar minha força, isso não vai fazer eu parar. Está difícil, mas eu não vou parar. Está uma luta, mas eu não vou parar. Está uma guerra, mas eu não vou parar. E nada vai me entristecer esse ano. Esse tem que ser o espírito de quem é da fé. Ele diz: todavia eu, não sei dos outros. Os outros não querem ouvir Deus, mas eu quero. Os outros, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Todavia eu me alegro. Mas eu não me alegro na situação, não me alegro no dinheiro, eu não me alegro no contrato, na comissão que eu ganhei. Eu me alegro em Deus. Porque quando a sua alegria é Deus, pode acontecer o que for, você continua alegre. E as pessoas ficam assim: peraí, não é possível, rapaz. Que alegria que essa mulher tem, que alegria que esse homem tem, que força, que ânimo. O que é que está acontecendo? Porque as pessoas ficam tão tristes com tudo, tão abaladas, tão abatidas, que quando você está feliz, elas perguntam: aconteceu o quê? Não aconteceu nada, porque Deus é comigo. Amém?
pode não ter acontecido nada, pode ter acontecido até o pior, não tem problema, a minha alegria é Deus. Diga, a minha alegria é Deus. Ou você vai deixar alguma coisa te entristecer? Você sabe que o diabo está louco para te entristecer. Você sabe que tem pessoas endemoniadas que estão loucas para ver você triste, mas vão te ver sorrindo esse ano. Amém? Você sabe que quem torce contra você fica te observando, doido para te ver caído, com semblante murcho, igual a maracujá de gaveta, doido para te ver mal. Mas quando você é da fé, pode nada estar produzindo, todavia eu me alegrarei. Estou tranquilo, estou em Deus. O que não aconteceu vai acontecer, o que não mudou vai mudar, o que não se encaixou daqui a pouco se encaixa, o que eu não consegui resolver, Deus vai me ajudar para resolver. É diferente, porque você é da fé. Agora olha o último versículo. Olha o último versículo. Ele diz assim: o Senhor é a minha fraqueza. Não só para ver se você está dormindo, né? O Senhor é o quê? A minha força. Olha que coisa forte. Calma, lê de uma vez não. Já tomou sopa quente? É pela beirada. Tenha calma, vai se alimentando da palavra. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Então sua força não vai acabar. Está uma luta, bispo, continue lutando, que Deus te dá força. Está uma guerra, bispo, continue lutando, porque Deus não vai deixar pela metade o que Ele começou na sua vida. Amém? Ele é sua força. Bispo, mas está se levantando tudo que é luta. Deus é sua força. Sua força é Deus. Sua força não é o bispo, sua força não é a igreja, sua força é Deus. Sua força é sua fé nele. Tem uma música que canta: não deixe o samba morrer, já ouviu? Então não deixe a sua fé morrer. Alimente a sua fé, porque ela é sua força. Quando você está na fé, você tira forças da sua fraqueza. Você nem sabe como é que você está de pé, só Deus mesmo. Não é outro para te sustentar, a não ser Deus. De repente, as coisas não estão indo como você planejou. As coisas não começou esse ano fluindo como você gostaria. Todavia, se alegre, porque Deus vai te honrar. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como de quê? Você sabe o que significa? Servas, corça. A corça é um animal ligeiro. A corça, para o predador pegar a corça é difícil, porque ela corre, tá? Ela não é mole não. Vê se você não deixa a preguiça, a moleza atrapalhar você. Ele pediu essa ligeireza. Vê se você não fica esperando pelos outros. Vê se você não fica esperando pelos outros. Vê se você não é essa pessoa que fica acordando tarde, que fica querendo que Deus traga tudo prontinho para você. Deus não abençoa preguiçoso não, tá? Deus abençoa quem é da fé. Você tem que lutar. Lembra de Jacó? Lutou com os homens e com Deus. Você tem que lutar aqui com Deus em oração, com a fé nos seus propósitos, mas você tem que lutar lá fora também com os homens. Você tem que ser de luta, de guerra. Não seja mole não. A igreja, o espírito da igreja universal, não estou dizendo nem falando do espírito de Deus, que é maravilhoso, mas o espírito da igreja universal é um espírito de guerra. A igreja abre todo dia às 6 da manhã, de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem nada não. É de domingo a domingo, o ano todo. Não tem sábado, não tem nada. Não tem chuva, não tem sol, a igreja está aberta. Nosso espírito não é espírito mole não, hein? Nosso espírito não é espírito mole não. Nosso espírito é espírito de guerra. Ele pediu isso. E para terminar ele diz assim: e me fará andar sobre o quê? As minhas alturas. Para o cantor mó, sobre os meus instrumentos de corda. Olha só, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha para mim, por favor. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica por baixo do problema.
O problema não fica te massacrando, o problema não fica te pisando, o problema não fica te amargurando, você fica por cima. Presta atenção, ó. Você fica por cima e o problema por baixo. Você pisa no problema. O problema não te descontrola, o problema não te desequilibra, porque o Deus que você crê é maior do que os seus problemas. Pessoa de fé, ela está sempre dizendo: Deus é mais, Deus é maior, Deus é comigo, vai ser feita a vontade de Deus. Só sai fé dela. Abacuque era um homem de fé. Momento difícil, mas manteve a fé dele. Queria no tempo dele. Deus falou: calma, aprenda a esperar, mas o que vem para você é grande. Não perca a sua fé. Valorizou primeiro o espiritual, mas mostrou que a alegria dele não era a situação, não era porque as coisas estavam se encaixando. A alegria dele se mantinha, mesmo ele passando por dificuldades. Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Eu quero ver você alegre esse ano. Eu quero ver você sorrindo esse ano. Eu quero ver você bem, até nos momentos difíceis. Eu quero ver você bem, porque Deus vai te honrar. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Graças a Deus. Olha para mim para você entender antes de nós lermos, por favor. Olha bem para mim. Nós batemos que hoje seria a noite da humilhação. Escute isso, por favor. Cada quarta-feira nós estamos colocando um título. Cada quarta-feira nós estamos abordando um assunto. Desde a primeira que falamos do inferno, desde a segunda que falamos do céu, desde a terceira que falamos do maior inimigo da alma, que é o pecado. Cada quarta-feira nós falamos de um tema, não foi isso? Acabamos a primeira etapa falando sobre os vencedores naquela noite que todo mundo veio vestido de branco, lembram? Depois nós começamos a segunda etapa. E hoje eu quero falar sobre se humilhar. Uma coisa é quando alguém nos humilha. Uma coisa é quando alguém impõe uma humilhação, nos envergonha em público, nos humilha diante de outras pessoas, ou mesmo só diante da própria pessoa. Ela pega pesado e ela faz algo que nós não gostaríamos, que nós não queríamos que ela fizesse, mas ela humilha. Uma coisa é ser humilhado. Não está escrito que os humilhados são exaltados. Está escrito que o que se humilha, Deus exalta. Não fique pensando que os humilhados são exaltados, porque tem gente que nasce na humilhação, morre na humilhação, porque não se volta para Deus. Os humildes, eles se humilham. Por que eles se humilham? Porque eles reconhecem quem é Deus e quem eles são. O que é se humilhar? É reconhecer que Deus pode e você não pode, que Deus é santo e você é pecador, que Deus é puro, mas você é sujo, que Deus é grande e que nós somos pequenos. Então nós reconhecemos a nossa insignificância, nós reconhecemos o quanto somos pequenos, mas reconhecemos o quanto Deus é grande. Entenda isso, por favor. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, usado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor.
para você entender isso aqui. Isso é muito forte. Leia comigo de novo. Tem algum som ligado aí, por favor? Obrigado. Deus, o que é que ele faz? Resiste aos soberbos. Olha para mim, por favor. O que é resistir? Resistir significa enfrentar. Para você entender melhor, a Ucrânia está tentando resistir a quem? A Rússia. Então está enfrentando como pode. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, Deus resiste, Deus enfrenta, Deus quebra o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Odeia o orgulho. A Bíblia chega a falar no Salmo 101, versículo 5, na parte B do Salmo, fala que o soberbo é insuportável. Se nós não aguentamos uma pessoa soberba, imagine Deus. Por quê, bispo? Porque o soberbo nunca está errado. O soberbo fica cego. O soberbo fica surdo, não ouve ninguém, não enxerga o que está na frente dele. O orgulho foi o primeiro pecado no céu. Às vezes a pessoa, ela não quer o diabo, mas ela nutre dentro dela o que gera demônios, porque o que gerou o diabo foi justamente o orgulho. O primeiro pecado do ser humano também foi por causa do orgulho. Lembra quando Eva conversava com a serpente e a serpente disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o que o ser humano queria e olha o que o diabo queria. O diabo queria fazer um trono acima do Altíssimo e o ser humano queria ser igual a Deus. Só que nós não somos e nunca seremos iguais a Deus. Deus é Deus, nós somos pó. Amém? Nós somos seres humanos. Então, quando você manifesta o orgulho, Deus consegue ver em você a imagem de Satanás. Nada te faz mais parecido com o diabo do que o orgulho. E nada te faz mais parecido com o Senhor Jesus do que a humildade. São opostos. Entenda isso, por favor. O orgulhoso, ele não ouve Deus. O orgulhoso, ele ouve a palavra, mas ele não se curva. Ele ouve a palavra, mas ele questiona, ele discute. Ele ouve a palavra, mas ele não joga a toalha, ele não se rende, ele não aceita. Então ele ouve como se não tivesse ouvido nada, porque o orgulho não deixa. O orgulho faz ele estar cheio de si e não tem espaço para Deus entrar. Olha como o Senhor Jesus é diferente do diabo. O diabo se encheu de si, Jesus se esvaziou de si. O diabo quis subir acima de Deus e Jesus quis descer para nos salvar. O diabo quis subir, Jesus quis descer. O diabo se encheu, Jesus se esvaziou. Então o diabo sempre vai lutar para te encher de vaidade, te encher de orgulho. Porque quando você é uma pessoa orgulhosa, sabe o que é que acontece? Você não consegue imaginar aonde você vai parar. O diabo, no orgulho, ele só conseguia imaginar morar acima do Altíssimo. Ele não conseguia imaginar que ele ia morar onde? No inferno. Então, ao invés de subir, ele desceu. Jesus se humilhou, mas o Pai o exaltou. Não sei se está dando para você entender. O orgulho é a pior desgraça que existe. É o pior pecado.
Por isso que não se elogia. Você não deve ficar elogiando pastor, bispo, obreiro. Ainda que você tenha as melhores intenções. Há quem era tão humilde, mas todo mundo ficou: você é tão humilde, você é tão humilde, você é tão humilde. E a pessoa se orgulhou. Você ora. É perigoso. Quanto mais Deus te abençoa, mais você tem que orar para não se tornar orgulhoso. Quanto mais Deus te usa, mais você tem que colocar o joelhozinho no chão, para Deus ter misericórdia e derramar graça na sua vida. Está dando para você entender? É perigoso. Tem gente que eu já vi se perder porque se achava santo demais, puro demais, porque jejuava muito, porque orava muito, e começou a se achar melhor do que todo mundo, e se ensoberbeceu e foi abatido. A Bíblia fala que tem um dia para Deus acertar as contas com o soberbo. Tem vários versículos como Isaías 2:12, tem vários versículos como Jeremias 50:31, que você vai ver que Deus não suporta, que Deus fala que tem um dia para castigá-lo. Deus nunca aceitou o orgulho. O orgulho faz você olhar para as pessoas como se você fosse superior, como se você fosse mais. E as pessoas se orgulham pelo que são, elas se orgulham pelo que têm, elas se orgulham pelas coisas que conquistam. Como Naamã, que era orgulhoso e só olhava para a patente dele, para o título dele, e não conseguia enxergar a lepra dele, até um dia que ele se humilhou e Deus teve misericórdia. Deus resiste ao soberbo. Há uma resistência. Se você é uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, então você vai ter Deus contra você. Deus não vai ser a seu favor, porque se Deus te abençoar, você vai achar que é você. Se Deus te abençoar, você vai achar que você é superior aos outros, que foi sua capacidade, sua condição. Agora você entende porque muita gente está enfrentando lutas, dificuldades, e Deus permite para a gente botar o joelhozinho aonde? No chão. A gente fica humildezinho na hora do problema. Sim ou não? Quando você conversa com alguém que é humilde, é leve. Pessoa que é humilde é leve. Pessoa que é humilde é gostoso estar com ela. Se você chegar para uma pessoa que é humilde e conversar, ela te entende. Ela baixa a cabeça. Ela pede perdão. O orgulhoso não pede perdão porque ele acha que ele está se rebaixando. O orgulhoso, ele acha que ele não erra. Todo mundo erra, menos ele. Ele sempre está certo. É difícil viver com a pessoa orgulhosa. Por isso que as pessoas orgulhosas sempre acabam sozinhas, porque ninguém suporta, ninguém aguenta. Por isso que o diabo foi expulso do céu com os demônios, por causa do seu orgulho. Então é na hora que você manifesta o orgulho que Deus vê o diabo. E todos nós somos orgulhosos. A nossa natureza humana é orgulhosa. Uns são mais, outros são menos, mas todos nós somos. Por isso que a gente tem que descer. O orgulhoso, ele põe para longe dele quem fala a verdade, porque ele não gosta de ouvir a verdade. E ele põe para perto quem bajula. Talvez você já perdeu amizades, talvez você já perdeu trabalho, talvez você já perdeu oportunidade na vida, porque você falou a verdade e a pessoa preferia ter os mentirosos do lado dela, bajulando, porque o ser humano gosta disso, de alguém que sempre o quê? Fica massageando o seu ego. Tem gente que busca, ela busca o elogio, ela busca essa glória para ela vai atrás, ela sente falta, tem que ter alguém elogiando, tem que ter alguém sempre falando alguma coisa para esfregar o ego dela, porque ela é orgulhosa.
Quando ela se arruma para os outros ver. Quando ela faz as coisas, ela faz como os fariseus faziam, para mostrar aos homens. A Bíblia fala: quando você for jejuar, lave o rosto, unja a cabeça com óleo, não mostre para ninguém. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto, vai orar em secreto, que o teu pai em secreto te recompensa. Tem bênção em secreto. Não precisa você mostrar uma super santidade, uma coisa que você não é, uma coisa que você quer demonstrar que você faz e os outros não fazem. Seja humilde, senão você vai sofrer na vida, senão o seu orgulho vai te matar, vai te castigar. Lembra daquele rei chamado Senaqueribe, que afrontou Ezequias e disse: quem é seu Deus? Se levantou contra Deus, coitado. Sabe quantos anjos Deus mandou? Ele tinha um exército grande. Sabe quantas legiões de anjos Deus mandou? Nenhuma. Deus só mandou um anjo, matou 180 mil. No instante ele ficou murchinho. Porque ele achou que ele era alguma coisa. E o homem, quando começa a ter poder, ele começa a se achar um Deus. Por isso que é bom ter quem fala a verdade pra gente. É bom ter pessoas que a gente preste conta para ela, para a gente não se exaltar. Tem filhos que são orgulhosos, não ouvem o pai, vão quebrar a cara na vida. Tem esposa que não ouve o marido, vai sofrer. Tem marido que não ouve a esposa e vai se dar mal, porque quem está de fora vê, mas o orgulhoso não gosta de quê? De ouvir. Você não pode repreender o orgulhoso, porque se você repreender o orgulhoso, ele não gosta. Se você falar com certas pessoas, você tem que ter todo cuidado, porque pode ser uma coisa simples, mexe com ela. Um dia nós íamos fazer uma gravação de uma produção na igreja, e nós pedimos para um pastor, falou: pastor, pede para as pessoas que estão na primeira fileira para deixar o testemunho sentar ali, e elas sentam mais atrás. Para quê, gente? Uma discussão na igreja antes do culto. Eu falei para o pastor pensando que ia chegar lá e ia pegar pessoas convertidas, que ia falar: tá bom, tá ligado, não vou sair daqui não, cheguei cedo. Se quisesse te falasse antes. Aí começou a discutir. Adianta participar do culto assim? Fazendo tanta questão de um lugar, mas não faz questão do céu. O orgulhoso, ele não pode ser contrariado. Não pode. Nós estávamos abrindo numa reunião lá em cima, não tinha lugares aqui embaixo. Aí o pastor falou: não senta lá em cima não, você aqui embaixo. Eu quero sentar lá em cima. É tão feio isso. Quando eu ia para a igreja, eu sentava onde tinha lugar. Só em ter um lugar para mim na casa de Deus me dá alegria. Seja em cima, embaixo, no meio, lá atrás, lá na frente. Mas o diabo incita, ele gosta, ele infla. Ele gosta de ver a pessoa orgulhosa para Deus resistir, para ela receber os impactos da vida e sofrer. O orgulhoso, se sentir alguém competindo com ele, ele critica, ele fala que o dele é melhor, ele tem inveja. O orgulhoso, o dele tem que ser o melhor, sempre o melhor. O orgulhoso fala muita palavra eu isso, eu aquilo, porque eu isso e mais aquilo, e eu mais aquilo outro. O humilde fala nós é leve, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, nós vamos conseguir a vitória. Nós é leve, eu é pesado, porque eu é de Deus, eu sou o que sou, disse Deus. Aí ele usa quem não tem condições, ele dá graça. Olha o que você leu, versículo 6. Deixa eu adiantar, porque senão vou ficar só no orgulhoso. O que é que diz aí? Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. Olha para mim, por favor. O que é dar graça aos humildes? É dar tudo que o humilde precisa. Olha para mim, por favor. Deus dá graça aos humildes, ou seja, tudo que o humilde precisa. Precisa de sabedoria, Deus dá. Precisa de proteção, Deus dá. Precisa de direção, Deus dá. Deus dá. Moisés falou assim: Senhor,
eu não sei falar direito. Deus usou ele sem saber falar direito e botou irmão para ajudar ele. Deus usa. Quando a pessoa é humilde, ela recebe graça, ela recebe condição de Deus, ela recebe esse favor sem merecimento, porque ela é humilde. Ela é humilde, ela tem ouvidos para Deus. Ela é uma pessoa fácil de lidar. Então Deus sempre está derramando o quê? Graça, misericórdia, força, porque ela é humilde, Deus ajuda ela. Ela está sempre se humilhando, reconhecendo quem ela é diante de Deus, reconhecendo, ela é humilde. Agora, olhe o versículo 7, por favor, leia comigo o versículo 7, Tiago 4, versículo 7, para quem chegou agora. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha como o Espírito Santo usou Tiago. Você quer resistir? Resista o diabo, resista o mau pensamento, resista a malícia, resista a sua vontade, resista o pecado, mas se sujeite a Deus. Às vezes a pessoa faz o contrário. O pastor estava falando para mim que uma senhora ia para a igreja com o marido. Aí o pastor falava, fique em pé, ele ficava sentado. Aí o pastor falava, vamos orar, ele ficava sentado lendo a Bíblia. Tudo que o pastor falava, ele fazia o contrário. Aí um dia ele procurou o pastor, pô pastor, estou sofrendo tanto. Aí o pastor falou, claro, o senhor faz tudo o contrário. Já viu aquela pessoa que a gente fala, fecha os olhos e abre o coração? Ela abre os olhos e fecha o coração. Já viu aquela pessoa que você fala assim, ó, resiste o diabo e se sujeite a Deus? Ela resiste a Deus e se entrega ao diabo. E que Deus vai abençoar. O orgulho fez um rei chamado Nabucodonosor sair do trono e ir para o mato, ser bicho. Mas a humildade fez Davi sair de trás das malhadas do mato e sentar no trono. A humildade levanta, o orgulho abate. Não seja orgulhoso, senão a vida vai te quebrar no meio. Eu tinha, já partiu, um familiar que era muito orgulhoso. E no final da vida dele, ele precisou de muita gente. Ele sempre achou que nunca ia precisar de ninguém, porque era muito rico. Mas foi quebrando, e no final precisou de todo mundo. Ele era racista. E no final da vida dele, ele foi ajudado por uma pessoa que ele sempre foi racista. Deus permite isso. Você sabe o que é que Deus mandava para o Egito? Não mandou girafa, elefante, leões. Deus mandava pulgas, moscas, para mostrar que o ser humano não é nada. A gente precisa de Deus. A gente depende de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Um pastor companheiro meu morreu domingo agora. Ele fez o driblando a fome, estava lá orando, ia jogar bola com os pastores, na frente todo mundo morreu. E uma hora dessa, bispo, a alma está com Jesus, mas o corpo, a verme já deve estar comendo. Porque tem vermes dentro da gente, só esperando a gente morrer para comer a gente. Porque a gente não é nada. Seu rosto pode ser lindo, seu corpo pode ser perfeito, seu cabelo pode ser muito legal, mas a terra vai comer tudo, e o verme também. Tudo que Deus quer é que o ser humano o reconheça. É só isso que Deus quer, que você se sujeite a Ele, obedeça a Ele. Tudo que Deus quer é que você respeite Ele, considere Ele, dependa dEle, se sujeite a Ele, escute Ele, porque Ele sabe de tudo e nós não sabemos. Não sabemos de nada. Não pense que você é alguma coisa. Não pense que o seu dinheiro, o seu título, a tua fama
isso faz diferença, porque não faz. É tudo vaidade. Quando você é orgulhoso, você só pensa no seu umbigo. Tudo é você. Então você não ama Deus acima de tudo, nem seu próximo. Tudo é com seus interesses. Então você se torna uma pessoa para Deus que Ele resiste, que Ele não tem prazer. Vamos mais um versículo. Vamos, diz assim, ó. Vamos ler aqui o 8. Diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só depende de você. Limpai as mãos, pecadores. Quantos estão com as mãos o quê? Suja. O que é que nós fizemos há minutos atrás? Pedimos para todo mundo vir aqui na frente se consertar para limpar o quê? Suas mãos. Que suas mãos não tenham injustiças. Se você já cometeu alguma injustiça na sua vida, repare sua injustiça. Não tenha sua mão suja de sangue de ninguém, não. Aí diz assim: e voz de duplo ânimo. É aquela pessoa que uma hora quer pegar firme, outra hora não pega, uma hora quer levar Deus a sério, outra hora está brincando. Aí ele fala: purificai os corações. Olha aqui para mim. Ei, purificai os corações. Olha para dentro de você. Olha o que ele diz no versículo seguinte, para você entender o 9. Olha só, ó. Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em quê? Em tristeza. Olha para mim, por favor. Enxergue a sua miséria. Enxergue a sua condição diante de Deus. Se nós estamos aqui, é muita misericórdia mesmo. Se nós estamos vivos, é misericórdia. Se nós enfrentamos a pandemia, estamos vivos, é porque Deus teve compaixão. Deus é bom. Tem gente que fala assim: tem gente que se orgulha da saúde que tem. Se orgulha. Lembra de um pastor que eu falei para vocês, que um pastor estava com dengue, tremendo, tadinho. Aí o pastor passou por ele assim, falou assim: um mosquito desse, se me morder, ele que morre. Aí estava questionando: você não pecou não? Pense que o mosquitinho veio na direção dele. Na outra semana estava ele assim, ó, orgulhoso. O orgulhoso, ele se alegra na derrota dos outros. Ele se alegra quando alguém se dá mal. Ele é assim. Ele trabalha com a pessoa toma uma bronca, ele fica todo feliz que a pessoa tomou uma bronca. Ele não consegue ver a vitória da pessoa, dá graças a Deus pela vitória dos outros, que ele é invejoso. O orgulhoso, ele é assim, ele tem esse problema. Tem que ser ele. A glória tem que ser para quem? Para ele. Cuidado, o orgulho mata. Davi tinha um filho chamado Absalão. Ele tinha um cabelo muito lindo e se orgulhava do cabelo. Um dia ele estava correndo no cavalo e o cabelo prendeu na árvore e matou ele. O nosso orgulho pode nos matar. O orgulho nos mata. A humildade nos levanta. A mulher humilde, ela ouve o marido, que sabe que ele está falando para o bem dela. O marido humilde escuta a esposa. Às vezes a pessoa parece que é humilde, mas não dá ouvidos, rapaz. Não dá ouvidos. É difícil. Ele falou: transforme, converta-se a sua alegria em tristeza. Deus não quer você feliz no pecado, no erro. Ele não quer que você leve a vida com Ele na brincadeira. Ele quer que você leve a vida com Ele a sério, não na brincadeira. Olha o que ele diz no 10, para terminar essa parte. Diz o que aí? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o que? E Ele vos exaltará. Se humilha, desça, reconheça que você depende dEle. Você já viu a oração do orgulhoso? Eu vou colocar na tela Lucas 18:10. Jesus falou de 2 homens que entraram no templo, estavam dentro da igreja. Leia comigo. 2 homens subiram ao templo para orar. Leia só com os olhos. Um fariseu e o outro
publicano. 11 agora. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, se achando melhor, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, apontando o dedo para os outros. 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13. O publicano, porém, estando em pé,